Chega mais, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Estão chegando aqui pela primeira vez, peço a você que já inscreva-se no nosso canal, clique no botão de hypar do lado de inscrever-se, vai ter lá a opção hypar de graça e assim você irá nos ajudar a levar o nosso conteúdo para mais flamenguista rubro-negro pelo Brasil e pelo mundo. Vamos aqui para mais um corte, link dos canais que a gente vai usar na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais. Por isso que é importante. Meus amigos, nós vivemos uma época de um futebol muito inflacionado, né? Uma época onde o futebol brasileiro em si, ele está encarecendo cada vez mais os seus jogadores. Qualquer pereba, qualquer pé de rato, vale aí 8 milhões de euros, 10 milhões de euros, 12 milhões de dólares. E é por aí que a coisa funciona. E as equipes de fora também, elas têm enxergado o futebol brasileiro dessa maneira também. Lá fora não é diferente. Lá fora os caras estão fazendo a pedida ali de 25 milhões de euros, 30 milhões de euros. E quanto mais jovem e melhor tecnicamente falando é o jogador, isso vai aumentando ainda mais. E hoje de manhã nós acordamos aí com a notícia, né? Notícia que veio da Europa, notícia que foi repercutida nas mídias espanholas, de que Thiago Almada, aquele que passou pelo futebol brasileiro, aquele que foi convocado para a seleção da Argentina, aquele que foi negociado com o Atlético de Madrid, aquele que foi campeão brasileiro e de Libertadores com o Botafogo, aquele que trouxe um entrosamento ofensivo, uma distribuição ofensiva, uma flexibilidade tática, agilidade, força, ímpeto, arranque, contra-ataque, sprint, absurdo para o Botafogo. O Almada e o Luiz Henrique foram dois grandes pilares da conquista de Libertadores e Campeonato Brasileiro de Botafogo. Para quem acompanhou o Botafogo naquela época, a gente acompanhou muito, a gente repercutiu muito aqui o Botafogo. E a gente sempre destacou a qualidade principalmente desses dois jogadores. Muita gente fala aí, né? Ah, o Marlon Freitas, isso, Igor Jesus, aquilo. Só que, na verdade, o Almada e o Luiz Henrique, eles foram o grande poder ofensivo, o grande viés ofensivo do Botafogo. Isso é realidade. Tanto que depois que eles saem, o elenco do Botafogo perde, mas despenca de performance, despenca de produtividade, despenca de desempenho. Óbvio que isso acabou ficando um pouco mascarado, porque o Arthur Jorge cai também. E muita gente assimila a queda do Botafogo de performance e desempenho ao Arthur Jorge. Mas eu coloco também Luiz Henrique e Thiago Almada, as suas respectivas saídas, como ponto principal desse declínio, dessa queda. Hoje de manhã nós acordamos com a notícia de que o Atlético de Madrid precisa negociar alguns de seus jogadores. E hoje o Thiago Almada, ele é um jogador descartável para o elenco do Atlético de Madrid. O elenco do Atlético de Madrid hoje, o Simeone, ele gosta daquele jogador que faz marcação-pressão. É aquele jogador que faz o retorno defensivo para ajudar também e colaborar também na marcação. Um jogador ali que tem um estilo de marcação forte. E o Thiago Almada, ele não tem essa característica de forma, sabe, assídua nele. Ele é um jogador mais voltado para a criação, mais voltado para a questão da ofensividade, do ataque, e não da defesa em si. Então, é um jogador que não está sendo aproveitado, é um jogador que não tem ganhado minutagem nem oportunidade, e é um jogador que tem ali o seu valor de 20 milhões de euros. E para entrar dentro dos requisitos financeiros ali, que você sabe que nas ligas europeias isso é levado muito a sério, o Atlético de Madrid tem que colocar alguém para negócio. E o nome do Thiago Almada foi o nome que apareceu para ser negociado. E a gente já vai falar sobre valores, mas o que me chama mais a atenção é a característica dele. Hoje ele é um jogador que ele pode ser um ponta esquerda, ele pode ser um ponta direita e o principal, ele pode ser um meia ofensivo. E no Botafogo, várias e várias vezes ele colaborou sendo um meia ofensivo. É um jogador que tem características ali e muita habilidade para fazer uma distribuição tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo. Por quê? Porque ele joga dos dois lados. Ele é um cara que atua muito bem nos dois setores. E isso traz essa dinamicidade interessante para ele.
o nome dele apareceu. Os valores do Atlético de Madrid, segundo as informações que nós temos, é de 20 milhões de euros. Em um mundo onde qualquer pé de rato tá valendo 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 20 milhões de euros é barato. Tá? Pelo preço que tá o nosso futebol hoje. Eu não tô falando que é um valor barato no geral. Mas em virtude do que a gente observa no mercado, 20 milhões de euros é barato. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre quando aparece uma oportunidade de mercado boa dessa, um jogador de 24 anos de idade, um jogador com características daquilo que o Palmeiras hoje precisa. O Palmeiras hoje precisa muito de um meia ofensivo, que traga essa criatividade, que traga essa distribuição de forma mais aguda. Perder. Ah, mas o teto orçamentário é fixado em 10 milhões de euros. Meus amigos, vende alguém da base, negocia algum jogador que não está sendo aproveitado, junta daqui, junta dali e completa. Pega esses 10 milhões que estabeleceu de teto, coloca mais 10 milhões e faz a oferta. O Palmeiras não pode perder. E ó, os flamenguistas já estão enchendo as redes sociais de Flamengo, de Thiago Almada, para falar do jogador. O Flamengo, ele é uma equipe que ele não tem o perfil de perder oportunidades boas como essas. Vocês lembram quando eu vim aqui falar sobre o Jorginho, lembra? Lembra quando eu trouxe a notícia do Jorginho? Ó, os agentes do Jorginho estão no Brasil. Estão especulando ali, Palmeiras, Flamengo. Se eu fosse o Palmeiras, eu apertava o pé, eu pisava no acelerador dessa negociação. Muita gente, torcedor do Palmeiras, velho, ultrapassado, o futebol dele ficou em 2021. Eu falei, pro futebol brasileiro esse cara tem qualidade. Chegou aqui, organizou o meio-campo do Flamengo, puxou a liderança. Não, né? E o Flamengo está negociando a venda do Vitor Hugo ao Atlético Mineiro, tá? De acordo com o GE, o Flamengo receberia uma compensação financeira e ficaria com um percentual dos direitos do jogador. As conversas entre Flamengo e o Atlético Mineiro estão caminhando de forma positiva. O vínculo dele com o Santos não prevê opção de compra, mas o Santos tem prioridade caso outra equipe apresente uma proposta oficial ao Flamengo. No entanto, o time do Santos não demonstrou interesse na contratação em definitivo do Vitor Hugo. O Vitor Hugo retornou ao Flamengo em julho de 25, após o término do contrato dele de empréstimo com o Göztepe da Turquia. E durante a temporada europeia, ele entrou em campo 35 vezes, deu 3 gols e uma assistência. Bem tímido também, né? No entanto, sem espaço no Flamengo, o Flamengo optou por liberar ele para o Famalicão de Portugal sem custo. A negociação não avançou e acabou sendo travada pela repercussão negativa nos bastidores do Flamengo. Realmente seria muito ridículo isso, né? Eu lembro dessa época aí, né? E bem ali, na turma do José Boto, tinha liberado já. E aí o cara, que porra é essa, né? Não. Né? Foi a mesma época que deu aquele rolo com o Pedro, né? Os caras não querem saber não, né? E na sequência ele foi por empréstimo ao Santos em setembro. Ele só disputou 9 partidas pelo Santos e não fez nada, nem gol, nem assistência. Que coisa, né, cara? Que coisa, o Vitor Hugo que era aí. Imagina fazer thumbnails pro YouTube de forma automática. Por grande promessa. Pelo jeito tá ficando só na promessa, né, Vitor Hugo? Sei lá o que acontece com essa molecada, velho. E coluna do Fla traz que o Flamengo tenta a contratação de um atacante do Tottenham. O Alejo Vélez está emprestado ao Rosário Central até junho deste ano. O que acontece? De acordo com informações do Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo fez uma consulta pelo atacante Alejo Vélez, que pertence ao Tottenham. Ele é muito bem avaliado pelo departamento de scout do Flamengo. Ele surgiu no Rosário Central, foi vendido ao Tottenham em 23, e ele só tinha 19 anos na ocasião. Para ganhar experiência, ele foi emprestado ao Sevilha, ao Espanhol e depois retornou para o Rosário Central. Atualmente está emprestado aí no Rosário Central até junho deste ano de 26. Ele soma 16 jogos na temporada e neste período marcou 5 gols e deu uma assistência na campanha do título de campeonato argentino. O Flamengo
quer contratar um novo centroavante para a próxima temporada, que vai começar agora no domingo, dia 11. Inicialmente tentou Tati Castellanos, que foi lá pro time da Wolverhampton. Tentou o Caio Jorge, né? E aí tinha aquela questão também do Marcos Leonardo, mas até agora nada. Tem o tal do Caon Elias ainda, né? Então, o Flamengo apresentou aí 2 propostas milionárias pro Caio Jorge, não teve avanço, e aí tá seguindo no mercado em busca de um novo nome aí. E esse Alejo Vélez é um dele. Eu não conheço o jogador, não deve ser tão ruim, também não sei se é tão bom, né? Mas se o scout do Flamengo tá falando que o cara é bom, vamos aguardar, né? O Boto já tá indo pros planos B dele lá da Europa, né? E olha que daí só vem coisa grande, né? E esse jogador, apesar da gente não conhecer, eu imagino que deva ter um grande potencial e chegar no Flamengo aí pra arrebentar com a boca do balão, né? Vamos aguardar, né? Não é à toa que o Flamengo tá atrás. O Zé Boto até agora não trouxe nenhum cara ruim, né? Com exceção do Juninho ali, o primeiro, né? Não diz que ele é ruim, mas não é aquele nível que a gente esperava do Flamengo. Tanto é que já foi até emprestado. E aí, cara, a surpresa do torcidaflamengo.com.br é que o José Boto se anima com o atacante português. Estão mirando a contratação do Vitinha. As especulações sobre o mercado de transferência do Flamengo continuam em alta. Recentemente tem soldado diversos atacantes, né? As notícias destacam o interesse pelo português Vitinha, atualmente vinculado ao Genoa da Itália. O informante Iago Martins, do site Mundo Bola Flamengo, foi quem trouxe à tona essa possibilidade, apontando que o Vitinha poderá ser uma opção para reforçar o ataque e competir por uma posição ao lado do Pedro. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, demonstrou animação aí com a possível contratação do Vitinha, que vem, né, sendo monitorado aí pelo Flamengo. O jogador está avaliado em 8 milhões de euros, mais ou menos 50 milhões de reais, não é um valor alto, e vale ressaltar que o contrato dele com o Genoa vai até 2028. Além de Vitinha, já teve vários nomes, né, que a gente acabou de falar. Caio Jorge, Marcos Leonardo, Caon Elias, Luiz Soares, Alejo Vélez, todos foram mencionados aí em possíveis contratações, tá? Só que teve a negociação forte mesmo, foi com o do Caio Jorge, com o qual o Cruzeiro recusou, quis 500 pau. E aí o Flamengo tá buscando ativar novas negociações e provavelmente, pelo que a gente está vendo, pode ser na Europa, lá na Arábia, porque aqui no Brasil os caras vão dificultar ao máximo. Ninguém vai querer liberar jogador pro Flamengo, né, pelo preço normal do cara. Se o cara vale 10, o cara vai querer 30. Se o cara vale 30, o cara vai querer 50, como quis aí o Cruzeiro, né? Marca. Ele que tá ditando as regras. É mais do que isso. A declaração do BAP, vamos lembrar? O BAP falou assim, ninguém vai investir mais do que eu. Por quê? Porque a Leila Pereira, entre aspas, sem nenhuma ofensa, linguaruda, novamente falou mais do que devia sobre a liga, e ele pegou e colocou assim, o que ele fez? A Leila posiciona o Palmeiras com 700 milhões. Posicionou. Ela posicionou antes da liga. E aí o que o Flamengo faz? Ele anuncia o quanto ele arrecadou e mostra pro mercado, eu vou ditar as regras porque ninguém arrecada mais do que eu. E aí sobra pra Leila o quê? Ficar quieta. Você percebeu que o BAP veio, falou tudo isso e a Leila Pereira não teve condição de responder. Por quê? Porque não tem o que ela responder, mano. Entendeu? Porque, de fato, ele não está errado. Se o Flamengo capta mais recurso, ganha mais receita, automaticamente, dentro do conjunto de regras de uma liga, ele pode gastar mais do que todo mundo. Então esse aqui é o primeiro ponto. Vamos seguir aqui. Lembrando, o conteúdo eu tô pegando do X, mas é do BarbaCast, tá? Com o Mauro César e o Fabrício aí. Vamos lá. Esse estabelecimento desse outro patamar tem duas frentes, aumentando o custo de contratação de atletas no Brasil inteiro, eleva o patamar, e aumentando os salários. Como uma armadilha para quando o fair play financeiro for implementado. Quando o salário... Eu achei que eu ia discordar dele, eu tô achando que eu vou concordar. Eu achei que ele ia caminhar para um outro lado. Me parece que ele vai caminhar para aquilo que a gente abordou há uns 15 dias atrás em live, tá?
Vamos lá, vamos sentir o malvadão do Flamengo. E eu acho que isso é errado, pensar dessa forma é errado. Agora, olhar para o ponto de vista da Liga, na hora que o BAP deu aquela declaração, o que a Leila Pereira fez? Vou colocar 700 milhões antes da Liga. Eu sou super inteligente, mas existem outros dirigentes que percebem o teu movimento. Então isso que é importante a gente mostrar. O Palmeiras antecipou a Liga, mas aí o Flamengo contra-golpeou de que forma? Ninguém vai gastar mais do que eu. Eu não vou deixar ninguém gastar mais do que eu. Você gastou 700, eu vou gastar mais porque eu arrecado mais. E esse é o ponto que tem que ser debatido e ninguém tá debatendo na TV, cara. Ninguém tá debatendo na TV. Muitas vezes se fala que o conteúdo da internet são engenheiros de obra pronta. Eu discordo. Eu sempre tô tentando trazer as coisas antes. Sempre. Inclusive nessa transmissão de ontem eu quero que vocês assistam lá, porque tem um recado pra você. Em 2030, a Leila Pereira se tornando dona do Palmeiras com essa péssima visão de mercado que ela tem, ela se acha super inteligente, mas ela sempre caminha pro lado político da coisa e não de gestão, e não o lado executivo. É só você ver quem que é o diretor dela. Nação, mais um corte aí que eu trouxe pra vocês. O Flamengo tá tendo uma oportunidade de ouro, na minha opinião. Thiago Almada, argentino, muito bom de bola, velho. Cara, joga fino da bola. Joga demais. O Atlético de Madrid não tá mais interessado no jogador e eles pagaram caro pro Lyon. Pagaram caro pro Lyon e agora o jogador está à venda. É um baita jogador. No futebol brasileiro é considerado craque. Imagine ele jogando junto com a Arrascaeta. Caraca. Ele, Arrascaeta, Jorginho no meio de campo e pulgar pra descer a rapa em todo mundo, o Flamengo ficaria muito forte, como já é, né? Então o Flamengo está no mercado da bola, visando novas contratações. A gente tem notícias que saíram aí, 3 nomes que o Flamengo está estudando. Boto está na Europa, Felipe Luiz também já voltou para o Brasil, mas Boto está na Europa nesse momento, tentando reforços. A temporada já vai começar. Em fevereiro já tem a final da Supercopa. Muitas pessoas, porque é um jogo só, não é pra dar importância, mas o torcedor rubro-negro quer ganhar todos os títulos. E principalmente que vai ser contra o Corinthians, a segunda maior torcida, tem uma rivalidade saudável e ninguém quer perder. É final, ninguém quer perder, chegou na final. O Flamengo ganhou a Libertadores temporada passada, o Campeonato Brasileiro. E por ter ganhado o Campeonato Brasileiro, agora tem a Supercopa contra o campeão da Copa do Brasil, que foi o Corinthians. Poderia ter sido o Vasco, né? Mas foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Pensou o Vasco e Flamengo. Flamengo dando outra sapecada no Vasco. Mais uma goleada histórica, como foi aquela de 6-1 na temporada 2024 no Campeonato Brasileiro. Seria um pouco agradável, né? E um pouco desconfortável para os vascaínos, que já estão até acostumados a perder para o Mengão. Então você ficou aqui até o final, galera. Peço a vocês que deixem seu like, se inscreva. Também deixe nos comentários aí a sua opinião sobre o nosso conteúdo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.